Então vamos lá. Quem que já leu Alice no País das Maravilhas? Na versão não para criança, para a original. Tá. Essa pergunta é feita lá no livro. Esse livro é muito interessante porque ele é muito, os matemáticos gostam muito desse livro. Você precisa ler. Inclusive a versão em inglês, tem uma versão em inglês comentada por um matemático importante. Ele vai lá e comentando as coisas que acontecem lá dentro. De qualquer modo, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: até onde você pode entrar numa floresta? Isso tem a ver com a aula de hoje. Oi? Até a fronteira? Até a fronteira? Porque até um passo depois da fronteira. Tecnicamente, mais ou menos isso, até a metade. Tudo bem isso? Porque depois está saindo. Ok? E isso que acontece com a aula de hoje, às 10 horas, a gente atravessou a fronteira da metade do curso, está saindo dele. E por que eu estou falando isso? Seguinte, quarta-feira eu distribuí as provas que eu vou distribuir para quem não recebeu hoje no fim da aula. Teve umas 15 pessoas que tiveram nota acima de 7, umas 30 que tiveram nota abaixo de 5. E o que eu estou falando é para essas que tiveram nota abaixo de 5. Que essa prova P1 foi fácil. Fácil por vários motivos. Um, porque a prova mesmo foi fácil, e outro, porque tinha pouca matéria. A gente tem uma prova na outra sexta-feira, daqui a 15 dias. O que eu estou querendo avisar você é o seguinte: se você for mal nessa prova, você pode desistir do curso. Talvez seja a coisa mais sábia a ser feita. Certo? Porque significa o seguinte: se você for mal em duas provas, você muito provavelmente irá mal na terceira e na quarta. Tá? E aí, se você fala assim, não, deixa para a REC são 450 páginas de apostila que você vai ter que estudar em 15 dias. Então, tudo isso é inviável. Tudo bem, a gente precisa ser realista nessa percepção. E qual é o problema de você ser aprovado no curso? O problema é que você se estraga a sua vida, que você não consegue se matricular nas outras matérias, sua vida vira inferno, tudo isso. Então eu falei, você tem uma semana, a Semana Santa aí, para tentar correr atrás disso. Mas assim, não pode brincar com isso, porque isso é mais ou menos igual você entrar no cartão de crédito. Você gasta mais no mês do que você tem, mas assim, no mês seguinte eu vou pagar, não paga. É uma lei da natureza. Tudo bem isso? Só assim. Então, se você ficar no prejuízo na segunda prova, muito provavelmente você está reprovado. Já. Aí, claro, você faz o curso, faz a prova, tu corrige, vai mal, é simplesmente, você tem direito de fazer isso. Só que isso é uma lei da estrutura da coisa. A matéria, a gente, até a segunda prova vai ser eletrostática. Depois disso, a gente vai mudar de assunto. Vai começar a dar coisas mais integradas, começar em eletromagnetismo mesmo. Então, eu estou avisando que a matéria também vai ficar mais difícil. Certo? Tudo bem? E aí eu estou falando, esse negócio de desistir do curso, assim, vai lá, o professor chega na aula e fala para desistir do curso. Não é isso. Mas, é que, se você está indo mal na matéria, ou você resolve bem, ou você concentra a sua força em outros cursos. E também pode ser uma atitude a ser pensado, certo? Se você não está conseguindo. Tudo bem isso? Então, eu falo assim, isso é uma situação para... E aí tem a semana seguinte, onde você pode correr atrás bem desse prejuízo. Mas não subestime o problema.
certo? E não acha que depois, na quarta prova, você vai compensar tudo. Não vai. Certo? Isso é uma lei sociológica. Não tem jeito. Tecnicamente se pode, fala assim, é como um time fazendo o último jogo, ele pode ganhar de 10 a 0 do adversário? Pode, ele não ganha. Sabe? Então não adianta pensar desse jeito, não adianta ter ilusão que a coisa vai melhorar. Então assim, o negócio é pôr o pé no chão agora, antes dessa prova. Pergunta nisso. E hoje, como eu falei, a gente está bem na metade do curso. O curso tem 42 aulas, a gente está na aula 21. E é sobre gradiente. Pessoal, quem já ouviu falar de gradiente? Falar não, quem já mexeu tecnicamente com gradiente aqui na sala, por favor. Tá, um número minoritário de pessoas. Então, aqueles que não mexeram, então vocês estão fazendo isso pela primeira vez, e a aula, ela é autossuficiente para você entender isso. Só que você tem que aprender umas coisas novas, então atenção. Esse gradiente tem, essa coisa aqui tem dois aspectos, um mais técnico e outro mais conceitual. A gente vai começar com o mais técnico, que é o seguinte: a gente viu que se você pegar, tem um conceito potencial em eletrostática que é dado nesse negócio aqui. Qual que é a ideia? A ideia é você pega uma carga, coloca a carga aqui e você calcula o trabalho realizado pelo campo para você sair do infinito por qualquer caminho e parar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto R. Então é o seguinte, isso daqui está relacionado com a energia potencial, mas agora eu estou falando de potencial. Se for energia potencial, o que muda? Energia potencial, eu vou pegar uma outra carga, colocar aqui, uma outra, e aí eu coloco aqui, isso daqui vira uma força, isso daqui vira uma energia potencial. Do que? Do sistema, esse que é pequeno aqui e o que é grande que está aqui. E aí, se eu estiver falando de energia potencial, eu transportei a carga que é grande até aqui. Mas agora eu não transporto nada, assim. Então é uma definição formal desse negócio. Então tudo bem isso aqui? Mas de qualquer maneira tem a ideia de você integrar isso sobre um caminho. E esse caminho é essa coisa aqui. Até você parar num ponto, esse ponto está a uma distância R da carga e esse R aqui. Isso aqui é o potencial da carga. Tudo bem isso? Só sim? Qual é o problema da aula de hoje? Como é que eu resolvo o problema inverso? Ou seja, se eu souber V, como é que eu escrevo E igual alguma coisa aqui? V. Se isso daqui fosse uma integral simples, ou seja, se eu estivesse falando dessa conta aqui, a gente sabe resolver isso, porque se o F é a integral do G, o G é a derivada do F. Tudo bem? Sim. E o que vai acontecer aqui, então, vai ser uma certa derivada. Só que tem um problema a ser resolvido, que é o seguinte: isso daqui é um vetor, isso daqui é um escalar. Então, se eu fizer uma derivada simples, ingênua, desse negócio aqui, isso aqui continua dando um escalar. Então, eu não fiz o que eu queria, que é, dado V, achar E. Então, o gradiente resolve esse problema. Isso que ele vai ver como. É muito simples, do ponto de vista formal. Tudo bem? Então, para que serve o gradiente no âmbito restrito desse problema aqui? Serve para resolver o problema inverso. Desculpa, eu tenho menos aqui, né?
esse menos aqui. Certo? Então, se o potencial é integral de alguma coisa, o campo deve ser integral, deve ser derivado do potencial de alguma maneira. Agora, que tipo de derivada? É isso que a gente tem que olhar. Só para fazer isso, você escreve, a solução formal é simples. V, o que é? É essa coisa aqui. Então você pode falar que dV é só o integrando. Tudo bem? Uma variaçãozinha de V é só isso. E aí, se você escrever DC, o que é DC? DC é um pedaço desse caminho aqui. Isso daqui é DC. E, genericamente, só vou lá. O que é DC? Esse daqui pressupõe que eu estou em espécie de trabalho do campo e isso aqui é o deslocamento sobre a trajetória que eu estou percorrendo. Então, DC, genericamente, é alguma coisa assim, dxi mais dyj mais dzk. E aí, se você misturar isso aqui com aquilo lá, você vai pegar a componente x de E e multiplicar pela componente x do vetor DC. E assim por diante. Então tudo bem isso aqui? Pergunta. Eu estou só reescrevendo dV. Agora você fica olhando isso daqui de força. Isso é a resposta. Só por quê? Porque isso aqui tem cara do quê? Cara de expansão em derivada parcial. Tudo bem? Assim? E aí, então, se você pensar em pegar essa diferencial aqui e escrever em derivadas parciais, você escreve isso daqui. Aqui é só a regra da cadeia. Então tudo bem isso aqui? Oi. Aqui não. Isso daqui eu estou. Aqui o menos está explícito. Aqui, o que eu estou falando? Aqui é a função de x, y, z. Então, qualquer função você pode escrever dessa maneira. A diferencial total, você pode escrever em termos das derivadas parciais dessa maneira. Então, isso aqui é pura matemática. Isso daqui tem um pouco de conteúdo físico que vem lá de cima. Isso aqui é outro olhar. Você tem, olha isso aqui como uma função qualquer. E aí, para uma função qualquer, você pode escrever isso aqui. Tudo bem? Sua pergunta? Ok, agora você olha as duas coisas e está resolvido o problema, porque então a gente aprende que EX igual a menos, agora o menos entra porque eu estou comparando as duas coisas, dV dx e y igual a menos dV dy e EZ igual a menos dV dz. Então está resolvido o problema porque eu sei as componentes de E e então eu posso escrever o vetor E
dessa maneira. Oh, tudo bem isso aqui? Pergunta. Então eu aprendi a resolver o problema inverso. Dado V, eu sei achar E. Pergunta, isso daqui é um vetor? Sim, é um vetor. Então você sabe fazer essa operação e você tem um vetor. Pergunta. Pega um caso concreto. Pega o caso mais simples, que é de uma carga putiforme. O E dessa carga é igual a carga sobre 4πy0 1 sobre R2 é chapéu. Ou, se você quiser escrever assim, talvez é melhor, hoje. Aí essa conta a gente já fez várias vezes, mas vamos fazer de novo. Essa conta aqui. Calcula V. Qual é o V associado a esse E? V, então, é dado pela seguinte coisa. Só um problema técnico. Só nesse caso fica mais fácil escrever DC como DR. É chapéu. Tem um problema técnico aqui que é o seguinte, que é um problema que precisa tomar um pouquinho de cuidado, é simples. Pergunta, eu posso usar R aqui e R aqui? Em geral, precisa tomar um cuidado com isso. Esse R aqui não é esse R aqui. Certo? O que é esse R aqui? Esse R aqui... Professor, oi? se é inversor tem que ser ao quadrado, né? Oi? 1 sobre R quadrado. R quadrado, obrigado. O que é esse R aqui? Que está dentro da integral. Aquele R é uma função que varia, uma distância. Quando eu ando um campo aqui, então eu tenho que pegar o campo em todos os lugares. Tudo bem isso? Aquele R dentro da integral representa esses pontos variáveis dentro da integração. Esse R aqui é o ponto final. Então a gente precisaria distinguir um do outro. Aqui na aula eu posso distinguir isso pela cor, mas em geral isso para você é complicado. Então você pode pôr uma linha aqui, eventualmente. Sim. Só para lembrar você mesmo e não causar confusão que esse R aqui não é esse R aqui. Só vamos lá, tudo bem esse ponto? Esse R aqui não é esse R aqui. Isso tem significados diferentes na conta. Ok, só que eu vou pintar de verde, certo? Para ficar mais fácil para mim aqui na aula. E aí a conta que a gente faz, a conta que a gente já fez várias vezes, daqui é menos Q por 4πy0. Produto escalar de R chapéu, agora chapéu é 1. Então a integral que eu tenho que fazer é isso daqui, de infinito até R de dr 1 sobre R2. Isso daqui
fica então menos que sub 4πy0. Aparece um outro menos aqui. Tudo bem, a conta que a gente está fazendo é essa aí. Isso aqui ainda é verde porque eu não coloquei os extremos, vou colocar em seguida. Tem uma integral indefinida que eu usei no passado aqui para cá. E agora eu vou colocar os extremos. Quando põe infinito dá zero, quando põe o R dá R. Esse menos mata aquele. Então a gente tem o resultado que a gente já conhecia. Que é que V é igual que sobre 4πy0 1 sobre R. Agora é o seguinte, tudo bem? Isso é o caminho de ida, ou seja, dado E, eu achei V. Agora, faz de conta que você não sabe E. Faz de conta que eu dei V para você. Então, como é que a gente calcula E a partir de V? Que é a conta inversa. Só tudo bem. Eu vou querer fazer essa conta aqui. Ou seja, dado V, como é que eu acho E? Então, agora eu vou falar V igual a isso aqui. O que é E? Então eu vou ter que calcular delta V, delta X. Só pergunta, isso aqui depende de X? Sim ou não? Então o que é R? É a reposição genérica desse ponto aqui. Então, se eu pensar em R em coordenadas cartesianas, o que eu tenho? Só ver se você concorda com isso. Sim. Isso daqui o R é só um outro jeito de falar a distância entre dois pontos, mas se eu quiser a distância por coordenadas cartesianas, eu tenho que usar isso. E isso daqui é cartesiano, certo? Essa operação aqui. Então eu tenho que calcular eu vou calcular isso, depois eu coloco na expressão lá. Isso aqui é igual a Q sobre 4πy0 é isso que eu tenho que calcular. Só fica mais fácil usar a regra da cadeia e escrever isso assim. Só tudo calma. Escrever isso devagar. O que eu tenho que calcular é isso daqui. Delta x dessa função. E aí fica mais fácil eu calcular primeiro a derivada em relação a R, depois a derivada de R em relação a x. Ou seja, esse pedaço aqui, posso escrever assim, delta R
de 1 sobre R vezes delta R, delta X. Só tudo bem isso aqui? Derivada. Pergunta. Ok, esse pedaço aqui dá menos 1 sobre R2. E isso daqui, derivando isso em relação a x, dá 2x sobre 2R, ou seja, dá x sobre R. Fazendo a derivada, simplesmente. Tudo bem? Só dúvida nisso? Ok, então, isso daqui fica igual a Q 4π0 menos, porque esse menos aqui, 1 sobre R2, x sobre R. Se você derivar em relação a y, é igualzinho, só que aqui aparece y sobre R e z a mesma coisa. Então, se você, agora eu vou pegar essa expressão aqui. E igual a menos. Todas as derivadas têm esse fator aqui em comum. O que muda é a parte de x sobre r. Então, posso pôr menos que sobre 4π0, que é um fator comum. E o fator 1 sobre R2. Não. Tá. Esse fator aqui é comum. Então tá posto aqui. Pessoal, é o seguinte, essa conta tudo é fácil, porque derivada é fácil. Agora a pergunta, o que você tem que aprender aqui agora é como é que organiza a conta. Como é que a conta funciona. Tudo bem? Então, só tudo bem isso aqui, que o erro dá isso. Dúvida nesse pedaço? Pergunta o que é isso daqui? Esse pedaço. Porque lá depois a gente vê. O que é isso aqui? Isso aqui é. Só esse pedaço aqui. Ele é xi mais yj mais zk dividido por r. Só o que é isso aqui? Tudo bem que é vetor? Então, esse pedaço aqui deu R sobre R, que é o R chapéu. Então, isso daqui dá que 4π0, esse menos mata esse menos, 1 sobre R2, R chapéu.
tem uma coisa que não é muito legal, é o seguinte, eu olho para vocês não estão com cara de entendendo 100%. Do outro lado, você me pergunta. Não se iniba de discutir isso aqui. Só aula para isso. Ok? Então, o que a gente mostra? Mostra o seguinte, que só olha o tamanho dessas contas. 2 linhas para achar o caminho inverso. Porque não é complicado, é simples, do ponto de vista de tamanho. Tudo bem? Ou seja, o que a gente está vendo? Está vendo se o V é integral de E, quanto que vale E? E vale isso. Isso daqui foi só uma demonstração de um caso particular disso aí funcionando. Tudo bem? E aí, agora, como é que a coisa funciona? Funciona assim. Tudo bem, você sabe, aqui eu calculei V. Agora, faz quanto que você não sabe E? Só sabe isso. Quanto que vale E? Aí você calcula, faz aquela operação e chega nisso. Um pequeno problema de ele lembrar o que é R, a relação entre R e X. Só isso. Feito isso, está pronto o problema. Tudo bem isso? Só assim. Pergunta ontológica. Uma carga elétrica, ela cria um campo ou cria um potencial? Já que, dado um, você acha o outro. Qual que é o primitivo? Qual que é o melhor? O que a natureza faz mesmo? Pessoal, tudo bem, a questão que cabe. Se os dois são a mesma coisa, ou seja, não é a mesma coisa, não são a mesma coisa, mas eu transito de um para o outro. Então, se cabe a pergunta, a carga cria o que primeiro, de verdade? Certo? Tudo bem essa pergunta? O que a carga faz antes? O que é mais fundamental? Cria E ou cria V? Só tudo bem que a pergunta cabe? Quem perguntou? Não teria resposta. Então, Oi? Não teria resposta. Só não teria resposta. E aí a resposta é sim e não. Por quê? Então aí é um negócio de amadurecer, a gente amadurecer e fazer física. Então, a física, ela não ensina para você certezas. Tudo bem? Ela não pode fazer isso. O máximo que ela chega é e falar uma coisa dessa para você. E aí tem um pedaço que fica por sua conta. E a resposta, qual é a resposta certa? Fazer aquela que você gostar mais. Isso é importante por quê? Porque tem um espaço. O espaço não é pequeno, o espaço é enorme na física. A gente não, o cara fala que a física é ciência exata, você vai na FEFELESH, o cara vai falar isso. Vocês são os caras brutos, porque só fazem ciências exatas, não sei o quê. Tudo bem, que a gente é bruto, mas a gente faz ciência exata é outra coisa. Tudo bem? E a gente não é tão exato assim. E qualquer coisa que você faça em física, esse tipo de ambiguidade está presente. Aqui é um exemplo. Então você tem direito de escolher qual você gosta mais. Em geral, essa escolha é feita pela sua prática. Como a gente praticou o campo elétrico todo o tempo, e hoje a gente falou do V como uma coisa fundamental, porque agora eu posso. Sendo que ele é matematicamente equivalente ao E. Então, as duas coisas são matematicamente equivalentes. E aí, aonde que você põe o seu foco? Você que escolhe. Tá? No curso, a gente enfatizou o E como uma coisa sendo primeiro.
Se você vai trabalhar em física mais avançada, a tendência é usar isso daqui, não nessa forma, mas uma forma um pouquinho mais modificada. Quem já ouviu falar em teorias de calibre, por exemplo, que é uma coisa que está sempre presente em física de partículas, tem a ver com isso aqui. Então a gente mergulha num outro tipo de problema. Tudo bem? Então, hoje você não pode saber isso, mas é o seguinte: para o futuro. Futuro significa 3 anos na sua vida na frente. Você nem vai lembrar disso que eu falei aqui, mas tudo bem. Hoje, a gente discutiu a relação entre E e V. Na física mais avançada, esse V aqui, ele é somado com alguma coisa magnética, somado entre aspas, juntado, um outro potencial vetor A aqui. E essas duas coisas juntas, elas dão uma formulação do eletromagnetismo que na relatividade é muito mais simples do que a baseada no campo elétrico. Tá, então, o que eu estou falando assim, no futuro, se você for nessa linha, a gente trabalha mais com esse negócio aqui. Por quê? Porque na relatividade ela é mais simples. Hoje você não tem condição de entender isso, então estou só avisando. Mas hoje, qual é a mensagem? A mensagem é a seguinte, que você tem direito de gostar disso e gostar disso. Só tem cara que não gosta de nenhum dos dois, tem cara que gosta mais da força de Coulomb, que acha que a coisa mais fundamental é a força. Porque você mede. Tudo bem? Então tem espaço para tudo aqui. E essa resposta não é você, ninguém vai dar para você. Tudo bem isso? Só ninguém vai dar, é meio equivalente ao seguinte, é um ato de maturidade. Você vai lá e pergunta para sua mãe com quem você vai namorar. Não pergunta, tudo bem? Você tem um ato de maturidade. Tudo bem? Você que escolhe. Você pergunta outras coisas para ela. Quando você era criança, você perguntava. Tudo bem? Ela mostrava um caminho. Mas e isso daqui já é uma coisa de adulto. Você muda de jeito de pensar e a certeza não vai ser dada para você por ninguém. E se der, se eu chegar e falar, pessoal, eu estou te enganando. Tudo bem isso? Sim? Pergunta. Só já que a gente está falando de amenidades hoje, começou com a Alice, agora só Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Isso é metáfora do quê? Você pode levar isso ao pé da letra, na religião. Mas você pode tratar isso como metáfora da nossa humanidade. E a metáfora do quê? Metáfora de que tem uma hora na sua vida que as coisas deixam de ser dadas para você. Tudo bem? Você que tem que achar. Ou seja, o peso de fazer essas coisas cai nas suas costas. Tudo bem isso? Só em física, quando você faz física depois de uma certa experiência, ninguém vai dar um problema para você. Você resolve isso. Aqui a gente faz. Fala, ó, resolve isso, tudo bem. Se é mais maduro, você vai ter que fazer. Que problema você vai resolver? Então você vai ter que achar isso. Isso tem uma dificuldade adicional. Tudo bem isso? Pergunta. Sim. Então aqui você começa a ver isso aqui. Tem coisas que são matematicamente equivalentes, mas uma é mais equivalente que a outra. Então você que escolhe. Tudo bem? Pergunta. Ok, então esse é um exemplo do quê? Que eu sou capaz agora de sair de E e até V, ou sair de V e ir para E. C andar nos dois caminhos. Agora, porque a gente tem que olhar um pouquinho para a matemática.
Essa regra aqui, essa organização da conta desse jeito, a gente expressa oralmente isso aqui dizendo o seguinte, que E é o gradiente de V. Tudo bem? Isso é uma nomenclatura. Então, E gradiente de menos V. Tem o menos V. Sim, isso. Isso é um nome técnico. Ou seja, quando eu falar que alguma coisa é gradiente de algo, a ideia é o seguinte, você pega as derivadas parciais desse algo, organiza dessa maneira, põe o IJK na frente e isso aqui vira o gradiente. Então o gradiente é o nome dado para esse conjunto aqui. Tudo bem? O gradiente relaciona o quê? Só V é um campo escalar. E é um campo vetorial. Então, essa operação aqui, ela transforma um campo escalar num campo vetorial. Só existem outros campos escalares no mundo. Além do campo, quer dizer, tem o campo gravitacional, mas isso daí não vale. Existem outros campos escalares. Temperatura. Oi? Temperatura. Só temperatura. Sim, que temperatura é um campo escalar. Por quê? Sei lá, a sala deve estar o quê? 23, 24 graus aqui dentro. Se você chegar perto do seu corpo, do meu corpo, do termômetro, você vai ver o seguinte: 24 aqui, 24 um pouquinho mais, 24, 25, 27, não sei o quê. Quando chegar aqui está 37. Tudo bem? Então sim, isso aqui é um número da temperatura, né? Não tem direção nem sentido. E aí nesse ponto pode ser 36, aqui 35, ok? 37. Então tudo bem isso aqui? Então existe uma função T de x, y, z que dá a temperatura de cada ponto da sala. Tudo bem isso? Então, isso aqui é um campo. Por que é um campo? Porque é uma função que tem números em quaisquer pontos da região que eu estou considerando. Então, a temperatura é um campo. Então, tudo bem isso aí? Pergunta. Só os seres humanos que conhecem gradiente. Só como é que Pernilongo acha você? É um fato empírico que ele acha, sim. Tudo bem? Você não tem dúvida disso que ele acha. Só ele acha aí escaneando. Você vê uma série de pernilongos assim. É isso que ele faz? Não é. Ele te acha. Como é que ele te acha? Esse negócio é estudado, e aí, isso daqui é você. E aí você tem vários campos escalares em torno de você. Um campo escalar, por que um campo escalar, pessoal? Porque uma coisa só tem um número, que é dado lá no número. Tudo bem isso? E
num raio de 40 metros, mais ou menos, tem o campo de CO2. Que Pernilongo é capaz de perceber isso. Que por aqui tem CO2. Aí, num raio de 10 metros, mais ou menos de você, ele percebe movimento, a visão. E em 1 metro é temperatura. E aí, combinando essas coisas, ele acha você. Sabe como é que ele acha você? Com o campo escalar. Por quê? Porque ele consegue construir um vetor com a informação escalar. Tudo bem isso? Então, sim, ele consegue construir uma coisa equivalente a isso. E aí ele vai fazer se ele está aqui na periferia desse negócio, ele quer comer, chupar seu sangue, vai fazer um negócio assim, olha, ele acha você. De uma maneira eficiente. Sem ficar escaneando, ele não vai fazer isso, claro. Só pergunta nisso. Então, essa coisa de você ter direções, vetores associados a campos escalares, é um negócio que ocorre na natureza o tempo todo. Super importante. Tá, então, Pernilongo acha você construindo uma direção a partir do campo escalar, desses campos. Sim? Pergunta. Ok. O formalismo disso aqui. Normalmente, como a gente usa muito essa operação, a gente costuma escrever isso assim, ó, de uma maneira talvez um pouco esquisita na primeira vez que a gente olha. A gente, só formalmente, a gente costuma pôr o V ou a função cujo gradiente a gente está calculando fora das derivadas. Tudo bem isso? Isso é uma notação simbólica. Isso daqui a gente não consegue calcular, porque a gente calcula isso daqui. Mas eu represento isso de maneira genérica assim. E aí, é costume dar um nome para esse pedaço aqui, que isso é um operador nabla. Isso é o nome desse conjunto de operações. Então, assim, isso aqui é um símbolo. Sozinho não significa nada. Do mesmo jeito que se você escrever delta x isoladamente, aqui não significa nada. Tem que pôr uma função lá. E aí você calcula a derivada. Mas isso daqui é uma maneira da gente organizar o conhecimento. Só pergunta. Esse aqui é um passo que normalmente as pessoas têm um pouco de dificuldade de se acostumar com ele. E aí eu represento então, desse jeito, eu falo que E é igual menos nabla V. Essa é a maneira compacta de representar essa coisa aqui.
Só por que a gente representa isso? Porque a gente usa em alguns cálculos isso aqui muitas vezes. Então não vale a pena você escrever, cada vez que você escreve, você explicitar isso aqui por inteiro. Isso aqui é equivalente, e é mesmo, uma derivada vetorial. Certo? Você mistura o ato de derivar com o vetor. E isso aqui é apenas uma notação simbólica. Só esse triângulo de ponta cabeça aqui, com o verso para baixo, ele chama nabla. Isso daqui é o nome do instrumento musical grego, uma espécie de harpa. Que devia ser uma coisa assim, tem umas cordas aqui. E algum matemático no século XIX, para inventar um símbolo novo, ele inventou esse daqui e deu aquele nome do grego, do instrumento grego. Tudo bem? E aí, quando a gente discursa a respeito desse negócio, a gente fala assim, nabla ao quadrado, é isso que a gente fala. Então, quando eu falo nabla, eu estou falando isso daqui. E isso daqui representa isso daqui. Então, é uma maneira apenas de organizar as coisas. Só pergunta? Então, a mensagem é que o que a gente queria aqui, como resposta a essa pergunta, é isso daqui. E o operador nabla é alguma coisa que transforma um campo escalar num campo vetorial. Só para dar força, vai. Briga por isso aqui. Não deixa para entender em casa. Dúvida aqui. Então, o que tem? Tudo bem isso aqui? Pergunta, o que tem no futuro desse operador? Isso daqui é chamado de operador. Operador diferencial. Por que operador? Porque é uma coisa que é uma máquina que você coloca alguma coisa aqui dentro e só que nem uma máquina de moer carne, que é a máquina de moer, tudo bem? Agora sozinha ela não moe nada, se precisa pôr carne, ela moe carne, se quiser frango, ela moe frango, tudo bem? Meio isso. Então essa máquina é chamada operador. Operador diferencial, por quê? Porque ele envolve derivadas. Vetorial, por quê? Porque ele mistura derivados com vetor. Sim. Na aula que vem, a gente vai calcular duas outras coisas. Hoje eu só vou avisar, mas duas outras operações com esse operador nabla. Hoje, esse aqui é vetor. Esse aqui é escalar. Mas como isso aqui é um vetor, só tudo bem que isso aqui é um vetor, eu posso calcular isso daqui. O produto escalar de nabla com ele. Isso é possível. Próxima aula. Isso aqui chama divergente. Só aula que vem a gente repete tudo de novo, direitinho. Tem essa operação. E como isso aqui é um vetor, eu também posso fazer outra operação, que é o produto vetorial disso. Isso aqui é o rotacional. Também próxima aula.
E essas três operações, gradiente, divergente e rotacional, elas são usadas no eletromagnetismo o tempo todo. Ou seja, depois da P2, isso daqui vai entrar, vai ser uma coisa diária para a gente aqui. Fazer isso continuamente. Então a gente tem que aprender essa matemática. Pessoalzinho pergunta. Então hoje, daqui simplesmente o nome novo para uma coisinha nova. A operação é simples, mas o nome é mais difícil que a operação. Então, mais um treino de fazer esse tipo de conta. Numa das aulas, a gente calculou o potencial de uma esfera maciça. E aí, esse V, num ponto R qualquer, que podia ser dentro ou fora. V de R era Q sobre 4πy0, 1 sobre R para R fora da esfera, e V de R era dentro da esfera. Então, qual é o E desse sistema? Só antes de partir para o cálculo, por favor. Vê se você faz um... Joga com força na sua cabeça qual é o significado da aula antes de fazer a conta. Sobre para que serve essa aula de hoje? Qual é a novidade? A novidade é voltar, dado o potencial, a calcular o campo. Tudo bem? É uma habilidade que eu não tinha até hoje. Eu só passo até agora. Então isso aqui agora passa a ser uma operação reversível. Ou assim, tanto faz. Hoje eu posso fazer isso. Então, o que a gente está fazendo? Agora treinando isso aqui, só mostrar que isso aqui é verdade mais uma vez. Tudo bem isso? Oi. Só me lembra, por favor, professor, isso era uma esfera dielétrica ou condutora? Necessariamente dielétrica, porque se tem rho constante, um condutor nunca ficaria com carga dentro. Então é dielétrica por isso. Tudo bem? Só mais pergunta? Então, vamos calcular o campo. Pensa em primeiro R maior que R. Essa situação aqui. A gente acabou de fazer, faz de novo. Eu vou escrever o seguinte, olha. Só olhar atenção só na notação, ver se você está entendendo a notação. Olha aqui, E é gradiente de V. Só desculpa uma coisa que talvez não tenha ficado claro, é o seguinte. Eu estou escrevendo isso daqui como um vetor. Você pode também escrever isso assim.
Tá, eu estou usando a minha anotação para vetor, que é isso aqui, mas se você quiser, pode escrever isso assim, põe uma flecha em cima e daqui é um vetor. Tudo bem? E aí isso fica legal pelo seguinte, porque aí você vê que o caráter vetorial desse... Isso aqui é um vetor? É, por quê? Isso aqui não é vetor, mas isso aqui é a coisa que transforma isso aqui num vetor. Tá, então aí é vetor igual a vetor. Qual é essa instrução para calcular o quê? Menos. Só o que é o gradiente? Então você vai calcular essa coisa aqui. Isso sozinho é o gradiente. Isso aqui e isso aqui. Que é a coisa que não tem sentido. É só um símbolo. E aí expõe o V aqui. Então, nesse passo ainda você está usando uma notação simbólica. A conta que você realmente faz, tem que passar o V para dentro. Agora sim você pode fazer essa conta. Agora você tem que pegar isso daqui e colocar lá e ver o que dá, que a gente já viu. Para R maior que R, delta V, delta X é Q sobre 4π, 0, delta X de 1 sobre R2, 1 sobre R. E aí, para poder fazer essa operação, tem que lembrar que R é raiz com distância Se você usar a regra da cadeia, você pode escrever isso aí. Isso daqui dá menos 1 sobre R2. E esse pedaço aqui dá X sobre R, como a gente já viu. Você vai lá, joga essa informação lá dentro e você tem que E igual a menos Q sobre Q com 0, 1 sobre R2, que é esse pedaço aqui, e o que sobra de vetor é xi mais yj mais zk sobre R. Então isso dá o chapéu e está tudo em casa.
Ok, tudo bem? Pega o outro caso. R menor que R. Ou seja, quando eu estou dentro da esfera, o potencial tem dado por essa função aqui. E eu tenho que calcular, então, delta V, delta X é delta X de Q 4πy0 3 meios menos R2 sobre 2R. Desculpa. Derivada disso aqui dá zero, né? Que é uma constante. Isso aqui fica para fora. Então isso aqui fica aqui sobre 4π ε0 1 sobre R, que é esse daqui. E delta X, esse menos aqui para fora também, de R2 sobre 2R. Que é derivado desse pedaço aqui. R quadrado, né? Oi? O Rzão ao quadrado, né? O Rzão ao quadrado e não ao quadrado. Sim, obrigado. Então, isso dá... Põe o Rzão para fora aqui, menos que sobre 4πy0 1 sobre 2R3 só se R2 é x2 mais y2 mais y2, ele vai em relação a x e dá 2x, tudo bem? Ou seja, se R2 é isso daqui ao quadrado, quando deriva em relação a x, dá 2x. E aí, esse 2 mata esse 2 aqui. Aí, E, portanto, igual a menos, que é o menos que está lá, menos Q sobre 4πy0 1 sobre R3. E aí sobra isso aqui, xi mais xj mais zk e essa coisa aqui é o vetor R. Então, o resultado que a gente já tinha antes. O sinal cancela aqui. Só assim isso. Então, de novo, mesmo exercício, você volta para o que você tinha antes. Isso vai valer sempre. Pergunta. Por que que? Está em cima negativo e embaixo positivo. Não, isso daqui é dv dx.
tem o sinal menos. Mas aí, o campo elétrico, eu tenho que... é menos dVdx. Então aparece um outro menos. Ou seja, o campo elétrico é isso aqui, dVdx tem o sinal menos, eles cancelam, um menos mata o outro. Tudo bem ou não? Professor. Espera só um pouquinho. Eu falo. Então, ali em cima é positivo, né? Mais Q sobre 4π, zero. O de cima sim. O de cima eu errei. Era isso que você está falando? Aqui é mais. Me enganei. Só mais pergunta? Tá. O seguinte, agora eu queria discutir uma outra coisa. É como é que o gradiente funciona matematicamente. Que isso é um negócio muito importante para a gente, porque o gradiente ele tem alguma coisa de significado mais do que uma operação. E é isso que a gente tem que entender. Ou seja, o gradiente incorpora uma forma de pensar dentro dele. Eu estou falando uma coisa que, quando você vê em cálculo derivado pela primeira vez, você não sabe para que derivada serve. Você calcula a diferença de duas coisas em cima, divide pela diferença de outras duas e você fica fazendo aquilo lá. Mas depois de um tempo você incorpora uma noção intuitiva da função da derivada. Que problema que ela resolve? Como é que ela pensa? Certo? Quando que você vai usar uma derivada? Tudo bem isso? E se chegar para falar assim, a derivada da educação no Brasil, você não é derivada, mas você entende o que a gente quer dizer. Então a gente consegue conversar em cima dessa ideia. Gradiente é a mesma coisa. Tem uma noção por trás que a gente precisa discutir. E a gente vai discutir isso do seguinte jeito. Eu vou supor, essa letra aqui é a letra aqui, que é a letra que eu vou usar para o campo escalar na apostila, quando ele não quer dizer nada. Se eu puser ver, você vai achar que é potencial, então eu não vou pôr. Isso aqui é uma função escalar, matemática. E depende de x, y, duas dimensões, e ela tem a seguinte escala. Então, se você quiser, você pode fazer uma brincadeira, você pode pensar o seguinte, só uma coisa, essa letra aqui é a letra que parece muitas palavras em português. Por exemplo, química. Sim, antigamente escrevia com CH. Tudo bem? Sou quiromante. Quiroprático. Tudo bem isso? Então, essa letra não é incomum. E por que quiroprático, quiromante escreve com qui? Porque esse negócio em grego chama quiros. Mão. Tá, todas as coisas que usa a mão,
acabaram virando palavras que tem a palavra kiros ou ki, alguma coisa no meio. Tudo bem? Só o cirurgião. Se você for olhar em inglês, cirurgião se escreve com QH. Eles mantiveram. Então esse cirurgião a gente matou o H com o tempo, mas ele estava lá. E o que é cirurgião? O cara que cura com a mão. Tudo bem? Tradicionalmente. Só em física. Simetria quiral. Vai ouvir falar isso um dia. Simetria do lado esquerdo e direito. Então, essa palavra está sempre presente. E aí a gente usa para um campo qualquer. Pergunta o que esse campo representa. Pode brincar e pensar assim. Isso aqui pode ser põe um bife aqui. Você põe um cachorro aqui. Na origem do sistema de coordenadas. Tá, então põe um cachorro aqui. Tudo bem? E você pode supor que isso daqui é o campo de cheiro do bife na sala. E aí pergunta como é que funciona o gradiente para que o cachorro ache o cheiro. Então é isso que a gente vai ver aqui. Então, pergunta o que o gradiente de uma função faz. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, essa função é um número de pontos aqui em tudo que é lugar, cada valor tem cada ponto da sala tem um número. Na origem, certo, aqui 0 aqui, 0 aqui, isso dá 6, 18, aqui é 24. Se você quiser pensar no cachorro, unidades de cheiro. Agora, matematicamente, como é que o cachorro na origem funciona? O que ele faz? Então, o cachorro tem que se orientar. Tudo bem? Então o cachorro está aqui num ponto. E como é que você se orienta? Se você for um cachorro procurando um bife na sala. Mas um cachorro mais sistemático um pouco. O que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ele mede o cheiro, né? Nesse ponto, aqui ele já sabe quanto que vale. Tudo bem na origem? Sim. Aí ele estica o nariz dele, põe o nariz dele onde está o meu dedo. Pergunta quanto que vale o cheiro aqui. E ele vai fazer pergunta, quanto que vale o cheiro aqui? Quanto que vale o cheiro aqui? Quanto que vale o cheiro aqui? É isso que ele vai fazer. Tudo bem isso? Então ele vai medir no horizonte desse círculo onde ele se encontra quais são os vários valores do cheiro ali. Tudo bem isso? Ele vai escolher o lugar máximo, onde o cheiro aumenta. E ele vai andar naquela direção. Ele dá um passo para cá e ele começa o jogo todo de novo. Põe o nariz assim, aonde o cheiro aumenta, aumenta para cá, ele anda para cá. O cheiro do bife não precisa chegar no cachorro em linha reta. Pode ter um vento que fez uma coisa assim. Certo? Mas o cachorro vai ter que achar isso aí. Então ele vai ter que achar uma direção dentro de um campo escalar. Tudo bem isso? Aí pergunta, como é que funciona isso? Então, a gente vai pegar um delta R numericamente de 0,1. E eu vou pensar o seguinte, vou me colocar aqui no centro do sistema de coordenadas. Isso daqui é o raio de 0,1. Eu vou mapear o valor da função, aqui no centro é 24. E o que eu vou querer mapear? Eu vou querer saber qual é o cheiro, o valor da função, em pontos ao longo desse ciclo. O que é isso? Assim, então esse é o jogo. Então se eu aumentar esse círculo,
Eu vou dar de 15 graus aqui. Tudo bem. O que é isso aqui? Isso aqui é a orientação angular desse problema aqui é 0, 15 graus, 30 graus, 45 e assim por diante. Só, aí assim, daí são os pontos no horizonte do cachorro, certo? Vai olhar para lá, para lá, para lá, para lá, assim. E poderia pôr qualquer ângulo, mas se a gente vai de 15 em 15, tá bom. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função aqui e colocar o valor dela nesses pontos. Então você escreve, se você quiser fazer isso com o seu programa de computador, você põe x igual a delta R cosseno θ e y igual delta R seno θ. Você pega essas coisas, põe varia θ 15 graus, coloca aqui, faz a conta e vê o que dá. E o que eu vou escrever aí é a resposta da conta.
Tudo bem. Só agora é o seguinte, isso daí é para a gente entender o jogo do gradiente. Toda vez que você tiver um campo escalar, algo semelhante vai acontecer em volta de um ponto. Tudo bem isso? Essa imagem. Isso daqui é muito importante. Apesar de parecer uma coisinha boba. Mas isso daqui é a mensagem do que é o gradiente. Então é o seguinte, você está num ponto, você está num campo escalar, se você começar a olhar à sua volta, você vê que os números, a função varia. Aqui eu olhei a mesma distância. Então olha para cá, para cá, para cá. O que você vê? Você vê que esse número está aumentando, 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 aumentando. Chega uma hora que ele atinge o valor máximo aqui e depois ele começa a diminuir. Tudo bem isso? Só assim? Isso aqui obrigatoriamente isso acontece. Sempre vai acontecer. Tudo bem? Você é o cachorro aqui. Se daqui for a intensidade do cheiro, para onde que você vai? Você vai olhar e perguntar onde o cheiro aumenta mais. Certo? E aí, que é nesse ponto aqui. O máximo é nesse ponto aqui. Certo? Tudo bem isso? Se você olhar o conjunto, você vai ver o seguinte, onde é que está o valor mínimo? Ele está exatamente aqui. Tudo bem isso? Isso também é uma coisa sistemática do gradiente. Ou seja, antes de falar no gradiente, mas desse tipo de coisa que acontece, você vai ter um máximo que é oposto ao mínimo. Se você pegar um raio muito grande, isso não é verdade. Se pegar um raio pequeno, é verdade. Então, em cada R pequeno, você sempre tem essa estrutura. Tudo bem isso? O valor na origem dessa coisa aqui é 24. E aí você vê o seguinte, que nesses pontos aqui, ortogonais, a essa direção aqui, você tem essa direção aqui onde a coisa quase não varia. A variação é pequena, tudo bem? O 24 ele ia estar meio por aqui. Ele não apareceu porque eu peguei ângulos grandes. Se você pegasse todos os ângulos, você ia ter o 24 exatamente aqui. Tudo bem isso? Só sim? Então, isso daqui parece uma espécie de bússola com a rosa dos ventos. Tudo bem? Norte, sul, leste e oeste. Tudo bem isso? Que é essa estrutura aqui. Então, em todo campo escalar, se você pegar essa bússola matemática, ela vai se orientar e se orientar sempre com essa estrutura. Ela vai ter um ponto dele máximo, o sul é onde a função é mínima, e o leste e oeste onde a função é constante. Tudo bem isso? Só sim? Está claro isso aqui? Essas direções aqui são as direções equi-cheiro, ou equipotenciais, ou equitemperatura, ou qualquer coisa. Todo lugar tem uma direção ao longo da qual a função é constante. Só tudo bem isso aqui? Isso aqui é muito, muito, muito importante entender.
esse tipo de estrutura. Ou seja, toda vez que você tiver um campo escalar, pergunta, o campo escalar tem direções dentro dele? Segunda chance. O campo escalar não tem, mas a variação dele tem. Tudo bem isso? Só sim isso. Tudo bem? Então você está vendo que tem um vetor escondido aqui dentro dessas estruturas, desses números. Só sim. Tudo bem isso? Que tem um vetor escondido. Tudo bem que tem um vetor escondido no campo escalar aqui? Sim. Pergunta, de que maneira que o campo escalar esconde o vetor dentro dele? Os números não tem vetor dentro, mas a variação do número tem. Ok? E aí, se você olhar de que jeito que a variação varia no horizonte, tem uma hora que essa variação é máxima. E tem uma direção que ela não varia. Tudo bem isso? Só sim? Pergunta. É muito, muito importante entender isso. Isso daí é o significado físico, entre aspas, do gradiente. Não é física, é matemática, geométrica. E aí, o que é o gradiente? O gradiente é a operação que vai determinar para você essa direção aqui. Ou seja, quando você faz essa conta aqui, você tem uma máquina matemática que ela fala, a direção é essa. É isso que ela te fala. E aí, como é que ela diz isso nesse caso? Pergunto, qual é o gradiente de que? No caso bidimensional, é delta aqui, delta x, i, mais delta aqui, delta y, j. Então, tudo bem que isso aqui é o vetor? E aí, quanto que dá delta aqui e delta x? Isso aqui dá 2, y2 mais 2, y mais 2 ao quadrado, e mais 4, derivando em relação a y, x mais 3, y mais 2. Então, tudo bem. Esse é o gradiente genérico. Pergunta, para eu aplicar essa expressão a esse caso, o que eu tenho que fazer? Aplicar no ponto. Aplicar no ponto. Que ponto? Só vou perguntar para a minha máquina qual é o valor do gradiente nesse ponto. Porque se for nesse ponto aqui, pode dar outra coisa. Tá, mas eu estou aqui. Então, agora eu ponho qual é o valor de gradiente de que em x igual a 0 e y igual a 0. E aí, isso dá... Põe 0 aqui, isso dá 8, né? E aqui dá 12, 24. Tudo bem isso? Só sim. Temos aqui o gradiente aplicado nesse ponto. Para eu comparar isso aqui com aquele desenho, eu teria que expressar as coordenadas polares. Eu posso fazer isso? Então, o módulo do gradiente
é raiz de 8 ao quadrado mais 24 ao quadrado. E o ângulo tangente de θ vai ser 24 sobre 8. Certo? Onde θ é esse ângulo aqui. Tudo bem isso? T3. Aí você vai na calculadora e olha quanto que vale isso. Só achar meu número aqui. Deu 8 raiz de 10. Oi? Deu 8 raiz de 10. O módulo. Não, peraí um pouquinho só. Olha a direção. Eu tinha feito aqui, eu só preciso achar na minha nota. Então, tudo bem, não acho, mas eu vou lembrar o número de cabeça, que é a primeira casa eu lembro. Isso daqui é 71 graus. Alguma coisa. Se alguém conseguir calcular aí, me fala. 71,56. Oi? 71,56. 565. Tudo bem isso? Então, isso aqui é o resultado da máquina matemática. Que o que ela está respondendo para você? Qual é a pergunta que a gente faz? Então, vamos lá. Só em resumo. Qual é a pergunta que eu estou fazendo? Eu, cachorro, que estou procurando o bico. Eu estou aqui, eu quero perguntar assim, em que direção, para onde que eu ando? Qual é a direção de variação máxima da função? Só tudo bem isso? Que isso daí é a coisa que me interessa. É isso que eu quero. E aí eu faço pergunta para a matemática. Ela me responde 71 graus. O que significa que é uma coisa por aqui. E aqui não deu isso aqui por quê? Simplesmente porque eu andei de 15 em 15 graus. Sim, se eu tivesse andado uma grade mais fina, eu tinha achado exatamente a mesma coisa. Sim. Só tudo bem isso. Então, isso aqui é uma coisa super importante, que o gradiente, ele te dá, se você estiver num ponto, ele te dá, naquele ponto, qual é a direção de variação máxima. Ele faz a direção de variação máxima é essa daqui, para lá que você tem que andar. Se daqui for um campo elétrico, isso daqui é a direção do campo elétrico. Isso daqui são equipotenciais. São funções que têm o mesmo valor o valor da função não muda. Ok? Pessoal, módulo. Alguém já tinha falado do número. Quanto que dá isso? Dá 8 raiz de 10. Raiz de 10? Raiz de 10 é quanto? O total vai dar 25 alguma coisa. 25, bom, tudo bem. Põe 25, alguma coisa. Tá? Esse número quer dizer o quê? Isso daí é a variação da função. Como é que eu relaciono isso que está escrito aqui com isso que está escrito aqui? Pergunta, quanto que vale essa variação aqui? A derivada. Eu tenho que pegar 26,60 menos 24, que é o valor na origem, e dividir por 0,01. Isso daqui dá 2,60 dividido por 0,1. Ou seja, dá 26. Que é o valor que ele falou mais ou menos. Tudo bem isso?
Então, o Gradiente é uma máquina absurdamente poderosa, matemática, que ela faz o quê? Se eu te dou um campo escalar qualquer, e ele vale muito além do eletromagnetismo, ele vale em muitas situações, mas aqui também. Se eu te dou um campo escalar, o que essa máquina faz? Ela acha para você a direção na qual a variação é máxima e também acha o valor da derivada. Certo? Ela fala assim, anda para lá e a derivada vai ser tanto. Então, tudo bem isso aí? Pergunta. Eu não entendi bem essa questão. Aí. Qual a questão? Fazer a diferença e dar o mesmo valor do módulo. Que é o seguinte, aqui eu estou usando coordenadas polares, aqui eu estou usando coordenadas cartesianas. Então, eu preciso, para comparar isso aqui com isso, eu tenho que transformar isso aqui em módulo e ângulo. Tudo bem? Módulo é isso. Módulo do quê? Do valor calculado matematicamente aqui, de acordo com a conta. Agora, isso aqui deu 25. Agora eu pergunto, esse 25 representa o quê? Representa o valor, o módulo da derivada direcional. E aí, o que é essa conta que eu estou fazendo? Estou pegando esse ponto aqui, menos esse ponto aqui. E dá a diferença das funções. Só que para ter o sentido de derivada, eu tenho que pegar e dividir pelo tamanho do raio, que é 0,1. Tudo bem? E aí dá o mesmo número. E como eu falei, eu fiz de propósito uma coisa que não dá a mesma coisa, porque para a gente perceber que se você pegar os ângulos mais finamente aqui, você pode pegar no seu computador e andar de grau em grau, você vai ver que essa função se aproxima muito mais do seu resultado. Tudo bem? Só se pergunta. Tudo bem, em resumo, o que é o gradiente? Duas coisas para a gente aqui. Ele é a operação que permite voltar do potencial para o campo elétrico, aqui a operação que leva do campo elétrico para o potencial. Agora se torna reversível, vou e volto. E, então, no eletromagnetismo é esse o conteúdo. Agora, em geral, o gradiente é uma máquina poderosíssima que ela faz um favor enorme para você. Que se você tiver um campo escalar, ela calcula a direção da variação máxima. Com essas outras implicações, que se a variação máxima é para cá, aqui tem o mínimo e a perpendicular a ela é constante. Tudo bem isso? Só pergunta? Ok. Então, aula que vem a gente vai continuar uma aula parecida com essa sobre rotacional e divergente. Quem não pegou a prova e quiser pegar, por favor, faça aí. Mas sobre a prova, antes de só reiterar uma coisa. Você pode ficar com a sua prova, se você tiver reclamação, você pega, escreve aqui a sua reclamação. Isso não é o requerimento, só diz o que eu errei, o que você acha que eu errei, a gente vai discutir por escrito aqui. E isso só vale para todo mundo até quarta-feira que vem da aula. Ou seja, a aula da quarta-feira da próxima semana. E aí, a sua prova.